Se liga, rapaziada, o Júlio Gorila participou aqui do podcast Papo Ilimitado e acabou respondendo sobre quem? Sobre o Kaique, né, velho? O Kaique tá na boca do povo e não poderia faltar o questionamento a respeito do Kaique. E aí o Gorila respondeu sobre o que ele tem a dizer do shape do Kaique, aquilo que o Kaique tem por ponto forte e também aquilo que o Kaique vai precisar dedicar um pouco mais de tempo e atenção para fazer com que seu físico fique equiparado e dessa forma ele consiga buscar o lugar ali no primeiro escalão do Mr. Olímpia. Lembrando que o Gorila no ano passado pegou sua vaga pro Olímpia, porém por problemas com a documentação não conseguiu participar. Então é uma opinião relevante de um cara que é parceiro de categoria do Champs, tá? Então vamos conferir aí todas as considerações do Gorila e inclusive eu trouxe algumas imagens aqui da evolução de costas do Kaique para fazer um questionamento para você. Eu tenho certeza que você vai botar fé na informação que eu trouxe para vocês, beleza, galera? Então deixa um like aí que é importante, mas se inscreve no canal pra gente bater 110 mil aqui no YouTube, cara. Importante, mas confira aí a sua inscrição. Não é possível que você ainda não é inscrito aqui no canal, cara. Se inscreva aqui, se você já foi inscrito, ainda assim confere, porque às vezes dá aquela porra daquele bug lá, então confere aí mesmo. E vamos que vamos, né? Não esqueçam de usar, claro, o cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar. E a nossa missão agora é compartilhar o cupom IK para pelo menos mais uma pessoa. Vamos em busca de mais adeptos do cupom mais fácil de usar, que é o cupom IK. Os links dos meus patrocinadores estão na descrição. Tamo junto demais. Muito obrigado a você que usa e indica o cupom IK. E agora vamos ver o que é que o Gorila tem a dizer do nosso mano Champs. E deixa eu te fazer uma pergunta, que tem um cara que tá muito hypado aí, que não competiu ainda, que saiu da Men's Physique e veio pra Classic, que é o Kaique. O que você acha do Kaique na Classic? Pô, o Kaique, primeiramente, gosto muito dele, ele é um cara firmeza demais, a gente treina junto às vezes, eu gosto muito dele. Em muitos aspectos eu me vejo parecido com ele, assim, de ser introvertido, ele é um cara mais quietinho na dele, tipo, e a gente tem similaridades, mas enfim, eu vou falar da parte profissional, dele como atleta. Eu já vi o físico dele de perto, sim, eu já conheço ele já há um tempo, desde a época que eu entrei na Max, que eu tive quando ele era mens, e assim, vi uma mudança muito boa nele. Ele tá com realmente um físico de Classic, ele não tem nada ali perdendo pra um Classic. Também acho. A fronte dele é incrível, tipo assim, peito, ombro, braço, os quadríceps, o abdômen dele é bem marcado, a gente sabe disso porque ele é mens. E cintura bem fina, né? Não é tão fina que nem do Ramon, por exemplo. Não é. Já é um pouquinho mais, já é um pouquinho maior, mas ele tem uma peitoral bom, entendeu? Ele tem um peitoral cheio. Ele tem as pernas muito boas, os né? quadríceps Então dele saiu bem. legal. Isso. E a perna dele é boa de frente e de lado, assim. O quadríceps dele sai bastante. E ele tem um posterior também, bem legal. Então, assim, se a gente for pensar, as pernas dele não deixa perder pra nada pra algum tipo de Classic. Aí a gente vai falar de superior. Na frente ele é muito bom. E aí a gente tem aquele mistério que ele tá deixando, que é as costas. Que nunca saca as costas. Então, assim, gosto muito do Kaique. Mas assim, tô sendo frio aqui. Sim. Como se fosse um comentarista, digamos assim. Olhando pra quando ele era mens, ele já tinha aquele físico incrível. E ele não conseguia ganhar de outros caras, sempre foi por causa das costas. Porque eu nunca vi ele perder pra alguém de frente. Tipo, muito difícil. E mens não tem pose de lado, né? No caso. Só meio virado assim, mas não é uma pose totalmente lateral. E isso foi o que impediu, digamos assim, pra ele ter tirado um Olímpia da mens. Então, assim, se a gente for levar em consideração a Classic, ela exige mais costas ainda do que o mens, na minha opinião. Sim. Porque o mens ele tem que ter posterior de ombro largo, o trapézio bom, e às vezes a parte de baixo deles não são tão boas assim, mas já faz aquele V. O que a gente procura? O V-shape no Men's Physique. Já o Classic ele já vai ter que ser um pouco diferente. Então, já existe aquela parte de baixo das costas, eles já olham muito isso. Então, pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade em relação a isso, mas tem que ver o... Deixa eu pausar aqui, galera, porque eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês aqui, tá? Vamos para as imagens primeiro. Cara, você percebe que a opinião do Gorila é praticamente igual a de todo mundo que já teve o mínimo de contato com o Kaique. Sabe que ele tem formatos musculares muito bom, sabe que ele tem ombro, peito, braço, perna, tudo excelente e que é só questão de tempo, cara, para que ele exploda na categoria Classic Physique. Quando o Gorila falou sobre as costas, eu busquei aqui algumas imagens, tá? Essa aqui é do Olímpia 20, essa aqui é do Olímpia 21 e essa aqui é do Olímpia 23, beleza? E aí, quando o Gorila fala sobre a parte baixa das costas, eu reparei isso aqui, ó. Percebe como aqui a parte baixa do Kaique tá bem evidente? Você percebe esse quebra-mola gigante aqui no lower back? Aqui é a mesma situação, ó. Bem evidente novamente, um quebra-mola bem considerável. Aqui a gente já não percebe que esse quebra-mola tá tão grande. Porém, galera, isso não significa que o Kaique regrediu. Não, se você for reparar bem, o Kaique ganhou muita massa daqui pra cá, cara. Muita massa mesmo. Olha essa largura que ele tinha aqui. Olha a largura que ele tem agora. O V-taper do Kaique se acentuou de maneira gritante a partir de 2020.
Tá? Então isso significa que ele tem muita massa nas costas, cara. O único detalhe é que a parte baixa, nessas duas poses aqui, estão mais valorizadas pelo próprio posicionamento dos ombros e o quanto ele tá puxando o ombro pra frente. Percebam como aqui, ó, a gente tá no plano aqui, né? E aqui tem uma queda. Vocês percebem que tem uma queda aqui, ó? Aqui é a mesma coisa, tá plano aqui na região do trapézio e aí ele puxa o braço um pouco pra frente, o braço e o ombro, e você cai aqui, ó. Essa pose não, essa pose você percebe que o Kaique tá comprimindo o ombro pra baixo e não tá puxando pra frente, cara. Então meio que fica mais reto aqui. Qual que é a intenção, cara? A intenção é valorizar um pouco mais o aspecto 3D aqui, e aqui ele já tá valorizando mais um pouco mais o V-Taper. Por quê? Porque na época de Men's Physique, o grande detalhe é que o Kaique, por muitas vezes, ele não tinha tanto detalhe quanto os outros atletas de costas, e ele acabava lidando com alguns atletas que tinham um V-Taper um pouco mais acentuado que o dele. Por isso que a pose de costas do Kaique, ela tinha bastante largura, uma largura muito boa, tinha muita massa, porém, em especial a quantidade de detalhe, deixava a desejar. Só que para a categoria Classic Physique, eu acredito que o Kaique vai ter por detalhe no duplo bíceps de costas algo parecido com isso aqui que o gorila tem, ó. A quantidade de detalhe eu me refiro. Olha como os músculos escapulares marcam bem melhor aqui. Tá vendo? Olha como o trapézio ele se delimita bem melhor aqui. Eu acredito que olhando para essa foto, o Kaique deve apresentar uma dorsal que tem uma largura boa, baseada nisso aqui que a gente tá vendo, e que tem como ponto forte, na verdade, a quantidade de detalhe que ele vai entregar. Porque a gente sabe que o Kaique tem esse aspecto 3D muito bom. Nessa pose de Men's Physique, ele realmente não tinha tanto detalhe. Porque você não comprime, não faz muita coisa, cara. Você simplesmente expande aqui. E não é todo atleta que consegue apresentar muito detalhe quando você expande a dorsal. Né? Isso é uma questão genética. Olha o Vinícius Matheus, por exemplo. O Vini expande e é uma quantidade de detalhe infinita. O Erin Banks expande e não tem tanto detalhe. Tem muita espessura, mas não tem tanto detalhe. Então são características genéticas. Agora, quando a gente pensa nessa pose, que você tá com o percentual de gordura baixo, puxou a água, e quando você comprime as costas aqui, ó, você obriga a ter detalhe. Desde que você tenha espessura, você meio que obriga a ter detalhe. E o Kaique vai apresentar esses detalhes, eu tenho certeza. Pensa comigo, cara, olha esse posicionamento que o Kaique tá aqui, lembrando que essa foi a última versão que a gente viu dele. Tá aqui, né, beleza? Agora pensa o Kaique jogando esse braço pra cima e fazendo a pose de duplo bíceps. A impressão que dá é que a pose vai ficar boa, pô. A impressão que dá é que a pose vai ficar boa. Outro detalhe a se mencionar aqui é que essa finalização aqui do Kaique, ele teve um controle maior ali sobre a água, tá? Ele não precisou mexer tanto na água e o caramba. Então, digamos que a tendência é que quando ele mexa com a água, essa quantidade de detalhe ela ainda venha mais agressiva, cara. E é por isso que eu tô botando tanta expectativa de que o conjunto do Kaique vai ser equilibrado. Talvez a gente possa considerar que a dorsal dele não seja ali a pose mais forte do seu conjunto. Mas eu acredito que não vai ser ali de uma fraqueza tamanha de você olhar e você dizer, não tem costas. Eu não acredito, tá? Eu realmente não acredito nisso daí. Mas vamos ver aí o que é que o gorila tem pra concluir. O shape dele do lado dos caras. Mas você acha que não acha que por ele ter aumentado já uma quantidade de peso bom, as costas dele não devem ter melhorado? Melhorou, Acho que é por isso que ele tá escondendo. Não, eu também conheço. Deve ter melhorado, os caras falaram, mano, os caras estão achando que minhas costas estão ruins, na hora que eu sacar... Não, bem ele tá. Não, é tipo assim... Bem ele tá. O problema é a galera cria uma expectativa que depois vão cobrar ele, entende? Sim. Ele nunca falou, eu vou ser campeão do Olimpo, eu vou estrear e vou ganhar. Ele é muito gente boa, humilde. Eu gosto demais do Kaique. Então, assim, mas eu sei que o público coloca pressão. Não, Kaique vai ser Mr. Olímpia, Kaique vai ser Mr. Olímpia. Aí se ele não for, aí os caras, Kaique não presta. Aí os caras são assim, eles te pegam, você tá hypado, ele. Aí não deu certo, não, ele é um lixo. Tipo, a galera é muito assim, mano. Então, é uma maré, né? Você não pode se deixar levar. Mas, na minha opinião, o Kaique vai estar muito bem, ele tem potencial para esse ano mesmo, ele tá ali no palco do Olímpia, e quem sabe eu vou estar torcendo muito para ele estar entre os top 5. Só que ele vai ter umas pedreiras para pegar, não vai ser tão fácil. Bom, a gente vai ter uma boa ideia sobre ele agora no campeonato que ele vai. Vai subir com o Huff, né? Vai subir com, não só com o Huff. Foi top 2 do Olímpia. Huff e o Josema. O Josema é um cara que é pura costas ali, tem umas costas muito boas. Então a gente vai ver ele do lado dos caras que tem costas mesmo, que a gente sabe. Que o Huff e o Josema, a gente sabe que eles têm costas. Então ali a gente vai poder comparar bem com o Kaique. E o Kaique, eu gostaria até de parabenizar o Kaique por ele estar indo nesse campeonato, porque é um campeonato difícil, irmão. Não é todo mundo que tem essa coragem. Mas é o que ele falou, né? Ele já quer colocar o shape do lado dos caras pra ver o que ele tem que melhorar. Não adianta ir lá e ficar ganhando, indo no Cookies Classic, pra pegar a vaga. Bambam Classic, os caras vão lá, ganham a vaga, sou foda. Não, pera aí, mano. Vai lá no Pau no Classic. Não, então tem os caras que vai buscar os campeonatos lá mano, não sei aonde, aí falar, ganhei. Mas... Ó, com relação a esse hype aí, né, eu volto a dizer aquilo que eu tenho dito. O Kaique tá muito centrado no que quer e ele sabe exatamente o que vai entregar. Claro, a gente cria expectativa, porque eu digo isso direto, não tem como não criar expectativas no Kaique, cara. O que ele transparece de trabalho, dedicação e amor a tudo isso faz com que você continue acreditando sempre. Agora,
vai ter uma parcela do público que vai pegar no pé pelo fato de ser resultadista, não tem o que falar. Se o Kaique porventura ficar em top 5, por exemplo, no Pittsburgh, pra uma galera vai ser fim de mundo, coisa que não é, tá ligado? Então assim, muito bons comentários do Gorila, bem sensato aí. Volto a dizer, cara, quando eu olho aqui as imagens do Kaique de costas, só me vem à mente que ele vai ter um duplo bíceps de costas bem bom. Volto a dizer, talvez a arma dessa pose seja o detalhe, não seja nem a largura. Porque por muitas vezes a galera já acha que o Kaique vai ser o novo Sebum. Só que, cara, você tem que entender que a largura do Sebum poucos atletas conseguem ter, pô. Então, assim, infelizmente isso é a realidade. Isso não tem o que fazer, não tem como brigar. Se fosse fácil e se fosse criável ter a largura do Sebum, o Ramon já teria feito, o Ur já teria feito. Não, tem coisa que tem limitação genética que não dá. Agora, olhando essa imagem das costas do Kaique, que é a imagem lá de 2023, olhando o posicionamento dos braços, o quanto de massa ele tem, o trapézio gigantesco que ele tem aqui, os músculos escapulares como marcam e como marcaram em outras vezes com a variação do posicionamento da pose ali. Cara, só me vem à cabeça que essa pose vai ficar aceitável pra boa, cara. Vai ficar de aceitável pra boa. Essa pose do gorila aqui é uma pose que falta ali um pouco mais latíssimo, região baixa e tudo mais. Porém, você percebe que ele já tem detalhe. Então, conforme ele vai adicionando mais espessura, esse nível 3D da dorsal vai ficando ainda melhor. E o Kaique, a impressão que me dá é que ele tem um pouco mais de espessura do que essa versão aqui do gorila. A impressão que eu tenho daqui, posso estar errado, é óbvio, cara, é óbvio que eu posso estar errado. Mas a impressão que eu tenho é que o Kaique vai conseguir trazer um pouco mais de espessura que esse, mantendo essa característica que é uma característica forte do conjunto do gorila, que é a quantidade de detalhe que ele traz, não só nas costas, você vê. Olha o braquial, o bíceps, o tríceps todo marcado, ó, as porções do ombro, o glúteo totalmente fatiado. Então, essa é uma característica do gorila que eu acho que o Kaique pode ter e pode ter ainda com mais força, cara, com mais um vinco de separação ainda mais agressivo, com aquele aspecto de pedra, com aquele aspecto de tronco de árvore que o Kaique tem. Então por isso eu tô muito animado com esse duplo bíceps de costas do Kaique, que até então é a grande dúvida com relação a ele na Classic. Fechou, galera? Então é isso aí, deixar um salve aí pra galera do podcast, né? Deixar um salve aí pra todo mundo que faz parte do podcast Papo Ilimitado. Salve pro Gorila também, deixem seus comentários se vocês acharam que o Gorila foi coerente ou não. E comenta aqui, cara, quem é que vai levar a melhor nesse Olympia 25, hein? Será que... assim, cara, sinceramente eu tenho minhas dúvidas com relação à documentação do Gorila, né? Porque, cara, essa parada de documentação parece que é bem complicada. Ele certamente deve estar correndo atrás. Então, a grande incógnita do Gorila até o Olympia vai ser se a documentação saiu, se vai dar tudo certo, né? A gente não sabe porque foi negado no ano passado, mas enfim, tô torcendo para que dê certo. E caso eles estejam no palco do Olympia, quem vocês acham que vai levar a melhor? Gorila ou Kaique? Deixa aí teu comentário, galera. Valeu demais, tamo junto. Boa janta para vocês, bom fim de quinta-feira, aquele abraço e tchau!